Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Bem, nós estamos então na primeira sessão, na primeira parte. A primeira parte desse documento é sobre a nossa fé. A profissão de fé que nós temos, que é o nosso credo. Nós estamos na primeira sessão, que tem como título Eu Creio, Nós Cremos. Nós estamos aí no segundo capítulo, que tem como título Deus vem ao encontro do homem. E hoje nós vamos entrar no artigo 3º, que diz a Sagrada Escritura. Bem, do artigo 2º, nós estudamos então sobre aí o magistério da igreja, os dogmas, o senso sobrenatural da fé. Nós estudamos também, nós vimos que o crescimento na compreensão da fé, vem também pelos estudos, pelas pesquisas, pelo conhecimento da Sagrada Escritura, dos documentos da igreja, dos escritos dos nossos queridos padres, a patrística, então. Por exemplo, eu tenho uma citação aqui de São Gregório Magno. Ele diz: pela contemplação e estudo dos que creem, os quais as meditam em seu coração, é em especial a pesquisa teológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada. Pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais, as palavras divinas crescem com o leitor. Leitor, ou seja, quem está aqui, estamos aqui conversando, aprendendo sobre a nossa doutrina. Então, quer dizer, o leitor aqui no caso é você que está ouvindo. Pela pregação daqueles que, com a sucessão episcopal, receberam o carisma seguro da verdade. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros, e que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Então é isso que nós acabamos de ver aqui no artigo 2. Bem, no artigo 3, nós vamos ver um pouquinho aqui sobre a Sagrada Escritura. O que o Catecismo tem para falar para nós aí sobre a Palavra de Deus. Bem, primeiramente Cristo. Sobre Cristo, palavra única da Sagrada Escritura. Bem, por que palavra única da Sagrada Escritura? Porque a palavra de Deus, isto é, a Sagrada Escritura, ou seja, a Bíblia, ela fala de Cristo desde o início até o final. Embora em muitos textos esteja não esteja explícito, né? Esteja implícito sobre a vida de Cristo, mas a revelação, a palavra de Deus revelada, né, que é a revelação de Deus para nós, não tem outro sentido não ser Cristo. Tudo que fala no Antigo Testamento é sombra do que deveria vir. É uma maquete, é um protótipo do que deveria vir. Bem, quem deveria vir? Então, o Filho de Deus, encarnado. Então, essa palavra, que é a Sagrada Escritura, que é o que Deus vai falando e vai fazendo, entra na história do povo dele e age, né? Ele toma atitudes. Então, tudo isso que é narrado ali no que nós chamamos de Antigo Testamento, exatamente é uma preparação para o que deveria vir, que é o Filho do Deus encarnado que vem para nos salvar. Então, o Antigo Testamento revela toda a ação do povo de Deus com o seu próprio Deus. Então é o Deus agindo no meio do povo, falando com ele através dos seus profetas, dos seus escolhidos. Ele envia suas mensagens, ele vai preparando
esse povo para receber o filho dele que viria depois. Bem, nós sabemos que muitos desse povo, dessa gente que Deus escolheu, não aceitou o filho. Não aceitou porque esperava de um modo diferente. É o tal do pensamento humano, né? O pensamento humano, ele vai inventando, ele vai criando, ele vai imaginando coisas. E daí, no caso de Deus, é quando Deus age na sua simplicidade e no seu plano infinito de amor misericordioso e perfeito. Quando o homem se depara com o plano de Deus, ele não compreende, ele não aceita muitas vezes. Então aí está o próprio povo de Deus, muitos deles não aceitaram a chegada do Filho, estão esperando até hoje. Nós sabemos que lá em Jerusalém, então tem as suas portas, né? Porque é uma cidade que é toda murada, então é uma cidade grande. Então ela tem muitas portas de entrada, porque vêm pessoas de todos os lados. E tem uma porta que está fechada. Ela está lacrada, quer dizer, com seus tijolos, né? Mas enfim, ali é a porta do Messias. Essa porta será derrubada, será aberta, quando no coração deles, então, o Messias chegar. Acontece que o Messias já veio, já foi embora e vai voltar pela segunda vez. Mas eles estão com a porta fechada, aguardando o Messias chegar. Porque eles imaginam que esse Messias vem com poder, vem com autoridade, porque ele é Deus, então ele vem com toda a sua hierarquia e tudo mais. Mas ele veio muito simples, através de um casal muito simples. Nasceu não num palácio, mas numa manjedoura ali, onde o que é uma manjedoura? Onde os animais comem. Onde são colocados ali os alimentos para os animais comerem. E não tinha lugar para colocar o Filho de Deus, colocaram neste lugar onde os animais comem. Então, eles não aceitaram isso de forma alguma. Mas tudo bem, eles continuam sendo o povo escolhido de Deus. Deus os ama da mesma forma. E Deus os quer de volta para Ele de qualquer jeito. Então mesmo com o coração fechado, não aceitaram o Filho que veio, tudo bem, o Filho virá. E aí sim, eles reconhecerão o Filho de Deus, com certeza. Mas veja, querido irmão, querida irmã, então toda a Sagrada Escritura, ela nos remete a Cristo, ela fala de Cristo. Ela nos dá pistas do que deveria vir. Isso é palavra de Deus do Antigo Testamento. Aí vem o Novo Testamento, evidentemente, que é a plenitude da revelação. O que é plenitude? Quando Deus se revela por completo, por inteiro. Então, o Filho vem revelar que esse Deus, que o Antigo Testamento amava tanto esse Deus, só que eles não sabiam que esse Deus era um pai. Agora, Jesus vem revelar que esse Deus é pai, e pai dele e pai nosso também. Então, aí é uma revelação de uma outra característica de Deus. E depois ele também revela sobre o Espírito Santo, que poderia ficar conosco eternamente, que é o Espírito de Deus que entraria em cada um de nós após a redenção na cruz, né? A redenção e a remissão. Então, tudo isso é o Novo Testamento que vai falar. Mas, de qualquer forma, então, a Sagrada Escritura vem nos falar do Filho, que se chamaria, depois de encarnado, Jesus Cristo. Então, vamos lá. Artigo 3º. A Sagrada Escritura. Cristo, palavra única da Sagrada Escritura. Na condescendência da sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Com efeito, as palavras de Deus expressas por línguas humanas fizeram-se semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Pai eterno, quer dizer, o Filho, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Bem, isso aí, essa passagem aqui foi tirada da Constituição Dogmática Dei Verbum, número 13.
Através de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Então, é o que eu estou dizendo. Através de todas as palavras da Sagrada Escritura, e você sabe que são muitas palavras, né? Desde Gênesis até o Apocalipse. Através de toda essa palavra, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Então, a palavra de Deus, desde Gênesis ao Apocalipse, revela-nos o Filho. O Filho de Deus. Vai falar do Filho de Deus. Vai nos remeter ao Filho de Deus sempre. Porque o Filho de Deus vai se tornar o centro do universo. Quando ele, então, se encarna, entrega-se na cruz, derrama até a última gota do seu sangue e ressuscita. Então, ele se torna o quê? O centro do universo. Tudo gira em torno de Cristo. Cristo é o centro. Cristo, vamos dizer assim, a nossa fé, então, se torna uma fé universal, por isso que é católica, né? Porque é universal. Que católicos em grego quer dizer universal. Então, essa fé universal, ela é cristocêntrica, porque ela tem Cristo no centro, no seu objetivo, no seu rumo, no seu ponto final, no seu ápice, no seu cume, seja lá qual for o sinônimo que você usar aí, mas que Cristo é esse ponto principal, isso não temos dúvida. Bem, também tem uma outra passagem aqui que está escrito conforme a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Lembrai-vos que é uma mesma a palavra de Deus que se ouve em todas as Escrituras. É um mesmo o verbo que ressoa na boca de todos. Verbo aqui com letra maiúscula, porque está se falando do Filho de Deus. Então vou repetir a frase. Lembrai-vos que é uma mesma a palavra de Deus que se ouve em todas as Escrituras, e é um mesmo o verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele que, sendo no início Deus junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Bem, o que está falando aqui? Está falando que o verbo de Deus, que se chama Filho, porque, veja bem, querido irmão, querida irmã, enquanto Deus, as três pessoas da Santíssima Trindade não têm nome. Então, o Deus que é Pai não tem nome, o Deus que é Filho não tem nome, o Deus que é Espírito Santo não tem nome. Não são três deuses. Eu usei aqui a palavra Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mas não são três deuses. É um Deus só, em três pessoas. Ah, mas como entender isso, Luiz Carlos? Pois é, não dá para entender. Isso é um mistério que nos será revelado lá no céu. Isso se Deus quiser revelar também. Se Ele não quiser, não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Mas é um grande mistério. A Trindade é o maior mistério que nós temos. Na igreja tudo é mistério, mas a Trindade é o maior de todos. Agora, o que está dizendo aqui? Que esse verbo de Deus, verbo logos em grego é a mesma coisa, quer dizer verbo, quer dizer palavra. Então, o Filho de Deus é a palavra que sai da boca de Deus. Vamos entender isso. Então, veja que nós temos três pessoas no mesmo Deus: o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai, ele quer falar, ele quer se comunicar. Nosso Pai do céu é um Pai comunicador. Ele quer falar, ele quer comunicar. Ele quer comunicar o quê? O que ele é, o ser dele. O seu amor e sua bondade infinita. É isso que ele quer comunicar aos homens, não é? Bem, como que ele pode comunicar aos homens o que ele é? Bem, ele não pode dar, ou melhor, não podia dar o que ele é como Deus. Não poderia, porque o ser humano não tinha sido ainda passado pela redenção. Ok, então não poderia dar. Bem, o que ele faz então? Então ele vai falar. Esta fala que sai da boca de Deus é o Filho.
Então, o Filho é a palavra que sai da boca de Deus. Como que essa palavra sai da boca de Deus? Sai impulsionada. É o Espírito Santo que impulsiona essa palavra, que empurra essa palavra para sair da boca de Deus. Então veja aqui, quando Deus fala, é uma ação trinitária. Quando Deus fala, é uma ação de 3 pessoas trabalhando juntas. O Pai, que quer falar o que está no coração dele. O Filho é a palavra que sai do coração do Pai. O Espírito Santo é o que empurra essa palavra para fora do coração do Pai. Então aí está a revelação de Deus. Deus se revela assim, Deus fala aos homens desta forma. Agora, por que a palavra é o Filho de Deus que sai da boca do Pai? Porque ele se encarnaria. Um dia ele se tornaria um ser humano, porque isso já estava previsto no coração de Deus desde antes dele criar todas as coisas. Veja que como o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele é onipresente, ele está presente em todos os tempos, porque ele não pertence ao tempo, embora ele tenha criado o tempo, mas ele não pertence a esse tempo, porque ele é eterno. E o que é eterno não tem tempo, não está sujeito ao tempo. Ok? O que é eterno não está sujeito ao tempo. Então veja, ele sabia que criando o ser humano iria pecar, iria contrair o pecado original? Sim. Então ele tinha que resolver isso, tinha que resolver. Ele resolveu? Resolveu sim. Mas tudo isso ele fez antes de criar todas as coisas. Porque ele sabia que o ser humano iria pecar. Então ele teria que ter o plano B, o plano de solução, de salvação. O plano A era criar, o plano B era recriar. Recriar em quem? No Filho. O Filho é a recriação de todo o universo, porque o Filho criou também. Porque veja aqui, todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. É Deus falando. Veja, qual foi a primeira criatura que Deus criou? A luz. A luz é a primeira criatura. Ele diz, faça-se a luz. E a luz foi feita. E depois ele foi criando todas as coisas. Mas, como que ele cria? Falando. Quem que é a fala desse Deus? Quem que é a palavra desse Deus? É o Filho. Muito bem. Esse Filho um dia viria a se encarnar. Então, por isso que Deus fala em linguagem humana, para que os humanos possam entender. Ok? Ele não vai falar, por exemplo, na língua dos anjos. Quem que vai entender se ele se revelasse na língua dos anjos, se nós não somos anjos? Então ele fala na língua humana. Por quê? Porque o verbo, filho dele, iria um dia se encarnar, se tornar um ser humano, sem deixar de ser Deus. Bem, então, como está escrito aqui, lembrai-vos que é uma mesma palavra de Deus, que se ouve em todas as Escrituras, é a mesma palavra de Deus, o mesmo Deus que se revela. É o mesmo o verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Então, quer dizer, o Filho está sempre ressoando na boca dos escritores sagrados. Quer dizer, quando eles escrevem, quando os escritores sagrados, que são chamados agiógrafos, porque agio em grego quer dizer santo, e grafia quer dizer escritor. Então, escritor santo, escritor sagrado, chamado agiógrafo. Quando ele escreve falando o que Deus está revelando para ele, sim. Embora ele nem entendesse direito, vamos supor, o que estivesse escrevendo ali. Quando, por exemplo, ele escrevia que viria um rei para salvá-los, talvez o escritor ali, escrevendo sob a orientação de Deus, o influxo do Espírito, então ele está escrevendo, mas pensando que viria no ano que vem um rei humano que os libertaria de toda essa opressão imperial que eles sofriam, né, todos os impérios que passavam por ali. Só que ele não sabia que ia escrever e isso iria acontecer depois de 1000 anos, que viria aí o Redentor, o Filho de Deus. Ele não sabia disso.
Então ele pensava que seria alguma coisa iminente, uma coisa próxima. Mas nem por isso ele deixou de ser aí o escritor santo, o escritor sagrado, que escreve segundo o pensamento de Deus e não segundo o pensamento dos homens. Veja aí que está uma grande diferença quando nós escrevemos sobre as coisas com o nosso pensamento. Eu vou escrever aqui uma redação para fazer um concurso, passar num exame. Então, é exigido que eu faça uma redação. Então, eu vou fazer uma redação puramente humana, pensamentos humanos. Ora, esses escritores sagrados, eles escreviam segundo o influxo de Deus, do Espírito Santo. É outra coisa. Eles poderiam pensar e refletir humanamente sobre o que escreviam, como disse, como sendo alguma coisa ali que ele pudesse entender, mas não era para ele entender, não é? Era para escrever, porque é a revelação de Deus que serviria para depois. Ok? Por este motivo, a igreja sempre venerou as divinas escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida tomado na mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Então a igreja sempre venerou, claro, as divinas escrituras, evidentemente, como venera também o corpo do Senhor. Então, nós, na Santa Missa, nós temos duas mesas que são nos servidas como alimento. Duas mesas. A mesa da palavra e a mesa do pão. A mesa da palavra, então, são as leituras que nos são colocadas ali para reflexão, entendimento, conhecimento, inteiramento das coisas de Deus. E daí que o padre, na sua homilia, vai explicar pormenorizadamente. Ok, mas nós também temos o pão da palavra, a mesa do pão, que é a Eucaristia, que é o corpo do Senhor. Então, muito bem, é o que ele diz aqui. Por este motivo, a igreja sempre venerou as divinas escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Então, duas mesas. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida tomado da mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Não é isso mesmo? Vamos lá. Na Sagrada Escritura, a igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força. É verdade. A palavra de Deus nos alimenta? Sim. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa fome de felicidade, de alegria, de sabedoria, de conhecimento de Deus. A palavra de Deus nos cura, nos liberta. A palavra de Deus nos salva. Veja, quando é lido ali o Evangelho, todos os padres e diáconos deveriam falar, né? Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, porque é isso que acontece. Só que se não explica, se não se fala, o povo não sabe, o povo simples que está ali na missa não sabe que aquela palavra já está curando, libertando, salvando, perdoando as pessoas. Então por isso que é necessário falar. Porque é o Evangelho, é a palavra do próprio Deus falando ali em pessoa com cada um de nós, não é? Na Sagrada Escritura, a igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força. Ok, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Então, o que é a palavra de Deus? É Deus falando com cada um de nós, é Deus conversando. Assim como um pai se senta para conversar com seu filho, com a sua filha, para aconselhar, corrigir, mostrar caminhos, apresentar soluções, tirar dúvidas. Ou também abraçar, beijar, colocar no colo, porque é pai, porque ama. Assim Deus faz com cada um de nós nas santas missas. Quando nós estamos ali para ouvir a palavra de Deus, meditar, contemplar, adorar essa palavra, receber essa palavra no coração com muita graça, com muita gratidão.
É isso que nós temos que fazer. E aí essa palavra já nos cura. A própria palavra de Deus já vai nos curando e libertando. Quanto mais nós temos conhecimento da palavra, mais nós somos curados e libertados. Isso é algo como se fosse uma matemática, 1 mais 1 é 2. Então, é a mesma coisa. Deus quer nos libertar de todo o pecado, de toda a maldade, de todo o mal que já nos fizeram, que nós passamos, toda a amargura do nosso coração, toda a tristeza, sofrimento. Ele quer curar de tudo isso. E Ele o faz através de várias formas, mas principalmente da sua palavra e do seu corpo e sangue que é dado a você na Eucaristia. Bem, querido irmão, querida irmã, vamos encerrando por aqui hoje. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar sobre a inspiração e verdade da Sagrada Escritura. Inspiração, que beleza, né? Então vamos lá pedir à Virgem Maria que reze por nós, para que possamos cada vez mais compreendermos a palavra de Deus e nos inteirarmos dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.